A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Incompreensão, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho, que nos inspire a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus e que todos aqui possam receber o que vieram buscar e também levar o que tanto aspiram. Neste momento, vamos dar início em mais uma reunião da exposição do Evangelho. Então, vou pedir a colaboração de todos para nos harmonizarmos. Então, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos nos ambientando com a espiritualidade que se faz presente, aos irmãos trabalhadores deste momento, dirigentes deste trabalho. E juntos, vamos também cumprimentando os nossos mentores, os espíritos amigos que nos acompanham, e vamos elevando o pensamento ao nosso Mestre, que é o Senhor Jesus, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai. E aqui estamos outra vez, Senhor, para despertarmos, para aprendermos e também doar o que aqui viemos buscar. Momento este que externamos a nossa gratidão pela oportunidade que mais uma vez nos dispensam de aqui estarmos. Assim, rogamos para que vossas vibrações cheguem a todos nós de acordo com as necessidades de cada um. E vamos abrindo este momento da exposição do vosso Evangelho, louvando com Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Que a paz de Jesus continue entre nós. Meus irmãos, o tema de hoje, ele está no livro Fonte Viva, capítulo 72. Este livro, ele é um livro também de uma parte dos evangelhos de Emmanuel. E Emmanuel, neste capítulo 72, se baseou na Epístola de Paulo, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. E dentro da Epístola de Paulo aos Coríntios, que ela é composta por 16 capítulos, e cada capítulo tem em torno aí de 25, 28, 30 versículos. Então ele pegou do capítulo 9, o versículo 22, e trouxe para o livro Fonte Viva, para que nós pudéssemos pensar, aprender e despertarmos. E se aquele que se interessar por ampliar os seus conhecimentos, está ali o livro de toda a epístola, para que cada um vá buscar desde o capítulo 1 até o 16 para a sua própria compreensão. E neste capítulo, Emmanuel chama, por exemplo, de incompreensão. Então ele já inicia o tema com a incompreensão. E aí vem-se sempre a pergunta, né? Incompreensão de quê? Qual é a incompreensão? Onde não estamos conseguindo compreender? Essa é uma das razões. E dentro dessa incompreensão, que é vasto, são várias linhas de raciocínio, vários vertentes de análise, ele pegou esse 22
onde Paulo, em sua carta que escreveu aos trabalhadores de Coríntios, né? E Paulo diz assim na carta: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar algum. Então, para entender aqui a princípio esse tema, dá a entender que Paulo de Tarso foi um fraco. E Paulo, na realidade, foi um apóstolo eleito por Jesus para a divulgação do seu evangelho. Tendo em vista, seria a sua fidelidade, seria as leis divinas, embora naquela oportunidade, fechado apenas nas leis mosaicas, o qual ele tinha na consciência que seria o único pilar da evolução, o único pilar do conhecimento entre as leis divinas. E com a vinda seria do Cristo, Jesus, que seria a boa nova, trouxe o reino de Deus, trouxe os ensinamentos do que realmente é a essência das leis divinas. Ele, assim que tomou essa consciência, numa ida para Damasco, então ele resolveu assumir essa obrigação que ele tinha já assumido antes da sua encarnação, e foi um grande peregrinador. E nesta carta em especial, como em todas as outras, em Coríntios, Paulo estava muito preocupado com a igreja de Coríntio. Por quê? Coríntio, na realidade, era uma cidade que eles chamavam naquela oportunidade era uma mistura de raças. Então, eles chamavam de estrangeiros. Ali tinha o grego, ali tinha o muçulmano, ali tinha também o israelita, ali tinham todos. Consequentemente, era uma cidade mística. Existia vários deuses, vários conceitos religiosos. Alguns interpretavam as leis mosaicas aos seus interesses, outros interpretavam as leis mosaicas de acordo com a sua compreensão, mas não havia, seria um segmento único, não havia um segmento único. E com a ida de Paulo ao Coríntios, Paulo estabeleceu um marco, colocou-se ali o cajado de Jesus e fincou, este aqui é as leis divinas ditadas pelo Mestre Jesus, através dos pergaminhos que ele recebeu de Pedro, aonde foi todos eles prescritos naquela oportunidade por Levi. E Levi é conhecido como o apóstolo Mateus. Então, Paulo, estudando aqueles pergaminhos, e ali ele foi desenvolvendo todo o seu conhecimento. E em Coríntios, naquela oportunidade que ele escreveu a carta, Paulo estava preso em Roma. E dentro da prisão de Roma, ele escreveu essa sua epístola aos Coríntios. E preocupado por quê? Porque a igreja estava sofrendo diversas interferências. E dentro dessas interferências, eles estavam seria dentro de um processo ético e moral. Seria uma infiltração e desvirtuando todo um conceito e desrespeitando toda a prática da ética e da moral. E, consequentemente, começou também dentro das igrejas terem as suas facções. E dentro das suas facções, então, se compareciam à igreja aos cultos, e dentro dos cultos vinha lá os líderes daquela facção, e esses líderes da facção estavam cada um impondo, seria a sua compreensão diante das leis divinas e, obviamente, dentro dos seus interesses. Naquela oportunidade também havia
um grau de irmãos encarnados, portadores da mediunidade da psicofonia, num número bem elevado. Então era comum, seria numa reunião, como estamos aqui hoje, haver a manifestação ali, a manifestação lá, a manifestação aqui. E dentro dessas facções, seriam as manifestações, e as manifestações, lamentavelmente, eram de irmãos ainda estacionados na espiritualidade, irmãos ainda que não tinham um grau de conhecimento, seria em grau de evolução. E conhecido como ignorante, e ainda predominava nas suas manifestações a materialidade, mas não os sentimentos do amor, não os sentimentos da fraternidade e nem os sentimentos da solidariedade. Consequentemente, o amor ao próximo estava ali bastante omisso, bastante ausente. E Paulo, preocupado com essas infiltrações, escreveu esta carta aos Coríntios. E dentro dessas cartas, ele foi pontuando, seria iniciando, comentando a vida dele, seria os erros que ele cometeu, seria a razão que ele teve a sua conversão para seguir o cristianismo, o grau evolutivo que ele atingiu seria dentro da evolução, seriam os créditos morais que ele conquistou por conta dos seus próprios trabalhos, a sua dedicação. Ele foi pontuando dentro desses 16 capítulos do Coríntios 1. Ele foi pontuando. E dentro desse específico, do 9 aqui, dentro de um todo, ele foi dizendo vários. E dentro dessa epístola dos Coríntios, por exemplo, Paulo, ele fala no corpo espiritual. O corpo espiritual veio na realidade de Paulo. Paulo deu o sinônimo, seria do nome de corpo espiritual. E no Evangelho, seria Kardec recepcionou no Evangelho também o corpo espiritual. E Paulo, dentro do corpo espiritual do que ele diz, ele pronunciou 24 vezes o corpo espiritual nas suas explicações. E dentro de Coríntios, ele simplesmente repete em diversos versículos, 15 vezes seria a chamativa do corpo espiritual. Por que Paulo repetiu 15 vezes sobre o corpo espiritual? Para haver um divisor, seria entre o que seriam os bens eternos e o que seriam os bens transitórios. Os bens transitórios tinham uma consciência que eles terminam aqui. Eles não têm raízes, eles ficam por aqui. E os bens espirituais, eles têm as suas raízes, têm o seu lado agregado entre todos nós, que é exatamente a nossa luz, que levamos para a espiritualidade. É a nossa essência, o nosso conhecimento, a nossa integração com seria o Criador. Então ele acaba levando. Então Paulo, dentro disso, ele vai destacando esses lados todinho dentro dessa epístola e vai pontuando. É onde ele pronunciou entre das comunicações dele, seria esse chavão. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo contém um conteúdo moral. Tudo me é lícito, mas nem tudo contém um conteúdo de edificação. Então Paulo disse, todos devem fazer aquilo que desejarem, devem semear e elegerem as suas prioridades como melhor entender, mas devem observar o que realmente contém um conteúdo moral ou imoral, ou o que contém conteúdo que edifica e conteúdo que deixa nós estacionados. Esses são um dos processos. E dentro desses processos, ele foi dizendo a eles
que os dirigentes da igreja, naquela oportunidade, já eram portadores de conhecimentos edificados que tiveram oportunidade de colher diretamente do Mestre Jesus. Diretamente do Mestre Jesus. Porque Paulo iniciou sua peregrinação 1 ano após a morte de Jesus. Mas todos os demais seguidores que ele conheceu, Barnabé, Pedro, e outros, conheceram a convivência de Jesus e tiveram oportunidade de colher os seus ensinamentos ao vivo. Seria presencial, ouvir a magnitude do Mestre e a sua irradiação total das suas vibrações para toda a humanidade. Então, Paulo chama a atenção de todos eles. E Paulo diz a eles também: Jesus me fez apóstolo, e eu, como apóstolo, fiz vocês meus seguidores dentro do cristianismo. E se vocês não são realmente os meus seguidores, seria eu nada tenho. Por quê? Porque nada semeei. O que eu semeei? Eu semeei a incompreensão. Não semeei seria a compreensão, que é a compreensão do que é os ditames da lei divina, aonde todos nós temos que nos curvar. Nós temos que seguir as leis de Deus. Nós temos que nos adaptar, porque a lei de Deus não foi feita seria um barco desgovernado. Cada um faz a sua própria lei no seu próprio segmento. Não é assim. As leis divinas, ela é para todos os níveis de graus evolutivos que existem no planeta, seria de todos os espíritos, até os mais puros, as leis são exatamente a mesma. Então, devemos seguir essas leis. E Paulo, entre essa incompreensão, aonde seria a essência mais profunda da epístola, seria fidelidade. A fidelidade. E por que a fidelidade? A fidelidade que cada um assumiu consigo próprio naquele momento de expor as leis divinas dentro da compreensão de cada um. Isso há de se respeitar, porque cada um tem um grau de compreensão e todas as compreensões são válidas e estão corretas, porque é de cada um e todos nós estamos no mesmo barco, na mesma escola, com os mesmos professores para seguir. Então, ele chamou atenção exatamente para esta fidelidade. E dentro desta fidelidade, ele acentua muito bem, seria a fraternidade, a humildade, quando ele diz: me fiz fraco para salvar os fracos, mas não sou fraco. Me fiz da lei para salvar os que estão na lei, mas eu não sou da lei. Então, por que Paulo fez isso? O que ele quer demonstrar com esse chavão, seria essa chamativa, esse imperativo das suas exposições? Querem chamar que, embora cada um se julgue estar, seria com um grau de conhecimento maior sobre as leis divinas, ou até conquistou já, seria no seu caminhar o grau evolutivo, não deve viver isso. Deve sempre olhar para aquele que realmente tem interesse em se despertar e descer até ele. Então, se Paulo fez-se fraco e conviveu com os fracos, obviamente, numa discussão acadêmica evolutiva, ele estaria externando a sua opinião em face das leis de Deus, do reino de Deus, e, consequentemente, ele teria como semear entre aqueles ali por despertar. E se ele fizesse, seria: eu sou o salvador da pátria, eu sou o conhecedor das leis divinas, eu sou o eleito por Deus para poder fazer,
todos se afastariam, não haveria oportunidade. Porque, olha, eu sou leigo diante das leis de Deus. Por que vou estar ali como aquele professor? No meu psíquico, estaria eu me sentindo inferior. E dentro dessa inferioridade, eu estaria me coibindo exatamente dessa participação. Então, Paulo traz a sua humildade. E dentro dessa humildade, Paulo também traz para nós, seria o exemplo do Mestre, Jesus. Todos nós aqui, penso eu, que elegemos Jesus como nosso Mestre. Agora vamos analisar a presença de Jesus encarnado. Vamos fazer um divisor do que nós temos de conhecimento do seu grau evolutivo e vamos fazer uma análise racional dentro das nossas imperfeições, a presença de Jesus. Jesus ofuscou a sua luz. Jesus ofuscou as suas energias. Jesus apagou um pouco da sua luz e do seu conhecimento para conviver conosco, para vir ao planeta e dentro de um princípio de igualdade, porque não há registro de uma manifestação ou uma ação de Jesus que ele esteve em grau de superioridade a qualquer um. Tanto que ele pronunciou: todos doentes precisam de médico, e os sãos não precisam de médico. Então, naquela oportunidade, ele não falou da patologia física, ele falou da patologia do espírito. Seria, todos nós estamos aí cegos, estacionados em relação às leis de Deus, achando que toda a nossa vida é essa magnitude que hoje gozamos na roupagem carnal. E não é. E Jesus se fez desta forma. E isso está aí na história e no livro de todos. Onde Jesus iria pregar? Jesus dava-se o luxo de dizer: aqui o meu templo, aqui o meu lugar para expor as leis divinas, seria em tal lugar e quem quiser venha-se aqui. Não. Jesus entendia que naquela localidade havia mais necessidades de esclarecimentos e Jesus ali ia para o local. Dentro da sua ofuscação, da sua luz, se igualava a todos, não pronunciava, seria nenhum agravo a ninguém nas suas conversações ou nas suas periquinações que eram perguntados, seja por os doutores da lei ou por outro, não sofria isso. E na realidade ele passou. E Paulo fez questão de trazer nessa epístola para nós, seria esse chavão. Nos chamou a atenção para isso. E Emmanuel também recepcionou isso e colocou também na sua, seria no seu comentário do Evangelho, sobre essa passagem dessa epístola de Paulo. Então, onde está a incompreensão? O que temos para raciocinar da incompreensão? O que temos para raciocinar sobre esses ensinamentos de Paulo na sua epístola e Emmanuel seria no seu Evangelho, contido aqui no capítulo 72. Uma delas que podemos nos refletir seria onde nós desenvolvemos a nossa inteligência exatamente para a compreensão das leis divinas dentro da sua própria essência. Não da própria, seria as dores, não da história do sofrimento, seria não da história sanguinária que muitas obras traz ali, seria a dor, o sofrimento e etc. Mas por que tudo isso constam nas obras? Por que tudo isso? Porque Paulo
nas suas epístolas, na sua peregrinação, todas sem exceções, ele chama a atenção exatamente para que nós não saímos do nosso caminho. E até hoje, todos os espíritos trabalhadores de Jesus e trabalhadores da sua evolução recebem também esses mesmos aguilhões. Chico recebia de Emmanuel: Chico, olha o que você está fazendo. A luz está apagando com as suas atitudes ante os trabalhos que está se realizando. Chico, Jesus mandou te dizer a você. Divaldo, Joana de Anjos chama atenção até hoje. Recentemente no hospital. Joana, você não vê que eu estou aqui internado, estou morrendo? E Joana respondeu para ele: eu estou morta e estou trabalhando. E você? Quer dizer, então, todos recebem o chamativo. Eurípides Barçanufo recebeu também. Kardec recebeu. Quer dizer, todos nós recebemos. Por quê? Porque não somos perfeitos. Somos ignorantes. Como Jesus também, perante Deus, tem o seu grau de ignorância. Porque o dia que algum espírito igualar a Deus, virou Deus. Virou Deus. E ele mesmo disse: meu pai trabalha todos os dias. Então, se o meu pai evolui todos os dias, e eu, por mais que eu acompanhe a evolução, eu nunca vou sair do meu andar. Não vou conseguir, nunca vou conseguir chegar. Até porque o dia tem 24 horas, não tem como um dia ter 72. Então, é um processo natural. Então, o processo evolutivo é a meta. E a meta de Deus é exatamente que nós cheguemos um dia ao corpo angelical. Essa é a meta dele. Então, uma das incompreensões que nós, na encarnação, temos muito é realmente conhecer a essência, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, está lá no primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos de nós podemos dar a nota a nós? Seria da nossa disposição de amar a Deus acima de todas as coisas. Estou em condições de abrir mão daquilo que eu me faço escravo deles? Vamos supor, o filho, a família, ou isso, ou o meu trabalho, ou o meu conforto. Estou disposto a isso? Eu consigo viver isso? Quanto eu estou alimentando, quanto eu estou crescendo dentro de mim, o amar a Deus. Porque o quanto eu crescer dentro de mim, esse amar a Deus, obviamente eu vou me desprendendo da materialidade, em todos os sentidos. Como Jesus disse ao Calvário para Maria: Maria, eis aí o seu filho, João Evangelista. E disse a João Evangelista: João Evangelista, eis aí a sua mãe. Seria, ele desprezou o carinho, o amor de Maria, o exemplo de fraternidade? Não, mas ele tinha a sua meta. Jesus chorou quando? Do Calvário. Jesus reclamou quando? Não, deu um exemplo do que é o amor ao próximo. Pai, perdoe, não sabe o que fazem. Então, o outro exemplo que Emmanuel traz para nós, né, quando ele diz assim: há méritos celestiais naqueles que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa da salvação, o seu reajustamento. Quando ele diz a contaminação, quer dizer, devemos ir aonde está realmente o irmão sofredor, mas não nos contaminarmos com as suas energias. E quando falamos dessas energias, eu dou um exemplo aqui para todos, quem desejar, o livro da libertação. Toda a maioria dos espíritas lê o livro da libertação, o sangue, a dor, as ações, seria tudo aquilo. Mas raramente você vê alguém que leu comentar, por exemplo, a primeira folha do livro da libertação,
que seria a lenda egípcia do peixinho vermelho. Porque toda a essência do livro está exatamente sentada no pilar do peixinho vermelho. E qual era o peixinho vermelho? Vivia-se numa lagoa, exatamente com fartura, comida e acomodados. E ele elegeu dentro dele a vontade. E dentro desta vontade, para buscar uma evolução maior, e vou chegar ao mar. E saiu, passou por todos os seus percalços, chegou até lá, todos os seus obstáculos. Quando ele contemplou toda aquela alegria, ele disse: mas eu deixei para trás irmãos que não se despertaram. Passou todo o trajeto de novo e voltou à lagoa e disse aos irmãos: e aí, meus irmãos, isso aqui irá secar, porque isso aqui não tem mina, isso é um braço de água. Vamos sair daqui e vamos enfrentar. Todos disseram que ele era louco e que estavam todos confortáveis ali. E ele seguiu. E realmente a lagoa secou e todos chegaram a óbito. E essa contaminação nós temos dos bons espíritos, espíritos dispostos, que entraram nas profundezas onde se encontrava Gregório e não se contaminaram nem nada, e tinha apenas um foco final, que era resgatar aquele irmão, seria daquele sofrimento que ele se encontrava. E naquele pseudo seria interpretação dele de que estava na evolução. Meus queridos irmãos, Paulo encerra assim, ó: nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco. Para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Agradeço a todos e que Deus abençoe, e vamos tentar erguer alguns. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos continuando em vibrações. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.